Fala, cambada de analfabetos, tudo tranquilo? Como vocês devem saber, agora a gente está passando pela alta histórica do Bitcoin e eu vou mostrar para vocês um dos principais indicadores para vocês utilizarem nesse momento. Entenda se o Bitcoin ele vai continuar subindo ou se a tendência agora vai se reverter e a gente vai começar a ver novas quedas. Será que a gente ainda está na fase de acumular Bitcoins? Ou será que já chegou a hora da gente começar a vender e botar um dinheiro no bolso? Então fica aí comigo que eu vou te mostrar esse indicador que é super importante. Vamos lá para a tela. Já estou no gráfico do Bitcoin aqui, no gráfico diário, como vocês podem ver. E eu fiz o seguinte, se vocês olharem aqui em cima, eu coloquei uma média de 50 e uma média de 100. Aqui nós utilizamos uma média simples. No vídeo anterior eu já falei sobre médias, tá? Então qualquer coisa é só voltar no vídeo anterior aí e estudar um pouco lá sobre médias móveis. Nesse vídeo eu vou analisar o gráfico diário do Bitcoin até o ano de 2020, até início de 2020. Eu vou mostrar para vocês a tão falada Death Cross e a Golden Cross, que é a cruz da morte e a cruz de ouro. Aqui eu fiz o seguinte, todas essas linhas em azul, elas estão representando a Golden Cross. Já as linhas vermelhas estão representando a Death Cross. E o que elas representam? Bom, aqui a linha branca ela está representando a média de 50 períodos, enquanto a linha verde ela representa a média simples de 100 períodos. Nós vamos apenas analisar o cruzamento entre essas duas médias e entender o que ela diz para nós. Então, a partir disso, temos o seguinte. Quando a média de 50, que é a média mais rápida, ela cruza para cima da média verde, que é a de 100, nós temos a Golden Cross, que representa altas relevantes. E já quando a linha branca, que é a média de 50, ela cruza para baixo da linha verde, nós temos a Death Cross, que é a cruz da morte, que ela vai representar possíveis quedas fortes aí no gráfico do Bitcoin. Então, trazendo para cá, pessoal, hoje é dia 24 de maio, Bitcoin tá por volta aí dos 108 mil, tá quase batendo os 109 ali, e nós acabamos de passar por uma Golden Cross, que ela ocorreu exatamente aqui no dia 14 de maio. A partir do momento que houve esse cruzamento, nós já temos o seguinte, uma alta aí de 10%. Só que vocês vão ver em outros períodos que esse aumento costuma ser algo muito maior do que ocorreu até o momento. E da mesma forma, nós temos aqui a Death Cross, que é essa linha vermelha, ó. A linha branca cruzou para baixo da linha verde. Se nós viermos aqui no candle, onde teve esse cruzamento, nós vamos ter uma queda de 20%, 21%. Vamos ver um novo cruzamento aqui no dia 21 de outubro de 2024. Vamos medir aqui, ó, desse candle, onde houve o cruzamento até o topo, até o ponto mais alto, aproximadamente aí 62% de valorização do Bitcoin. Vamos voltando para o dia 20 de junho de 2024. Aqui nós já temos o que é chamado de falso rompimento, porque o preço ele tem uma certa lateralização quando a gente está vendo, quando a gente vê ele aqui no gráfico diário. Então ocorrem vários cruzamentos. Nós temos um cruzamento aqui acontecendo, outro aqui. Aqui ele cruza novamente, então é uma região um pouco complicada, mas ainda assim eu coloquei aqui como uma Golden Cross. Eu resolvi colocar, mesmo sendo um falso cruzamento, para a gente poder enxergar que nem sempre quando a gente analisa baseado num único indicador, ele vai estar dizendo algo relevante para nós. Então vamos lá, ó, desse candle para cá, ó, nós tivemos uma queda de 15%. E depois tivemos uma alta até o topo aqui de 9%. Se nós pegarmos aqui a partir dessa Golden Cross. Se nós voltarmos um pouco mais, olha, aqui nós já temos um ganho um pouco mais agressivo, ó. Cruzou, aqui está o candle de cruzamento. Vou esticar até o topo. Aqui uma alta de 120%. Isso ocorreu a partir lá do dia 28 de outubro de 2023. Olha que interessante, pessoal. Aqui no dia 15 de junho de 23, nós tivemos uma Death Cross. Olha a linha cruzando para baixo. Só que ainda assim, nós tivemos uma alta de 26%. Por isso, novamente, que
nós não podemos ver apenas um único indicador de forma isolada. Aqui tivemos uma Golden Cross, ó, mas ao mesmo tempo que tivemos uma Golden Cross, tivemos uma queda aí de aproximadamente 18%. Olha aqui mais uma Golden Cross. Essa do dia 24 de janeiro de 23, 72%. Como eu marquei muitos pontos, eu vou voltar um pouco mais para nós vermos pontos que eles são um pouco mais claros para a gente identificar. Olha só, cruzamentos muito claros. Ó. Aqui nós tivemos uma Death Cross. Se nós traçarmos daqui até o fundo, uma queda de 37%, certo? Só que se vocês puderem reparar, inclusive, ó, nessa análise aqui, nessa Death Cross, olha quanto que o preço ele já caiu para essas médias conseguirem se cruzar. Então, existem vários outros indicadores que eles são mais rápidos, justamente para a gente poder evitar toda essa queda que houve aqui antes de chegar nessa Death Cross. Se nós colocarmos a reguinha aqui, ó, do topo até a Death Cross, nós temos uma queda aí de 25%. Se a gente jogar até esse fundo aqui, ó, de quase 40% essa queda foi. Então, através de outros indicadores mais rápidos, a gente consegue identificar essas quedas aqui e tentar proteger o nosso patrimônio, para não precisar ficar aguentando toda essa queda. Olha aqui em agosto de 21, se nós pegarmos aqui, desse candle onde houve o cruzamento, levar até o topo, mais 50% de ganho. Essa daqui já é absurda, pessoal, olha só. Pegando daqui até o topo, isso foi de outubro de 2020, tivemos uma alta aí de 400%. Então, ele é de fato um indicador que ele pode ser sim muito bem utilizado. Então, para quem tem dinheiro guardado ou quer investir um pouco mais forte, ser um pouco mais agressivo no Bitcoin, é claro, esperando retornos futuros, pode esperar movimentos como esse, né? Da Golden Cross para poder investir ou da Death Cross para poder se proteger e vender pelo menos parte do seu patrimônio. Um outro ponto importante, senhores, além do cruzamento, é a gente conseguir identificar isso que está ocorrendo aqui, ó. Os candles, o gráfico, ele ainda está abaixo da média de 50. E uma vez que ele cruza para cima da média de 50, se vocês puderem ver, ó, ele não cruza mais abaixo da média de 50. Então, uma ótima forma de vocês manterem a posição de vocês seria o seguinte: o gráfico cruzou para cima da média de 50, vocês permanecem até que o gráfico ele cruze para baixo novamente dessa média de 50. Olha onde isso vai ocorrer. Aqui ele quase toca, ele sobe, depois ele toca novamente na média de 50. Aqui quase toca, aqui tocou na média de 50 e aqui cruzou. Então fez esse cruzamento, bateu lá na média de 100, tentou romper para cima novamente e despencou. Mas vocês poderiam fazer o seguinte: rompeu a média de 50 períodos, eu já vou sair, já vou fazer pelo menos parte do meu lucro, sabe? Aí vocês vão ter que definir, né, qual que vai ser a estratégia de vocês. Eu dobrei meu capital, eu vou vender 10, 20%, né? Não sei, eu fiz 200%, vou vender metade ou vender 30%, aí depende da estratégia de cada um. Mas é muito interessante a gente, além de ter estratégias para comprar Bitcoin, ter estratégias claras também para poder vender, porque isso vai acelerar muito os seus ganhos, vai te colocar na frente de muita gente. E é claro, após vender, se você não estiver precisando desse dinheiro para nada, você vai deixar guardado lá para investir novamente. Você só protegeu o seu capital. Então, subiu, né, acompanhou uma Golden Cross e tudo mais, valorizou, viu que o preço vai reverter, vai começar uma queda, vocês vendem parte do capital, deixa lá guardado em dólar, não deixa em real, né, porque a gente já sabe. Preço reverteu, chegou num patamar legal, teve lá seus 10, 15, 20% de queda, já começa a comprar novamente, sabe? Teve 30, 40% de queda, compra. A gente tem que pensar dessa forma: o preço caiu, a gente compra. O preço caiu agressivamente, a gente vai comprar agressivamente. Mas normalmente as pessoas costumam fazer o contrário, né? O preço ele sobe, todo mundo fica empolgado, opa, vou ficar milionário com Bitcoin, e começa a comprar. Enquanto quando o preço cai, já todo mundo começa a vender.
Então vamos pensar de maneira lógica, vamos raciocinar e aproveitar essas oportunidades que o Bitcoin dá pra gente. E é claro, um outro ponto muito interessante, vindo para os dias de hoje também, olha só, eu procuro sempre fazer minhas análises utilizando o RSI. Eu acho ele um indicador muito assertivo e que, se combinado com uma boa estratégia, ele vai te trazer ótimos retornos. Então, olha onde o preço ele fez o retorno. Aqui, o RSI, como vocês podem ver aqui no canto da tela, ó, quando o Bitcoin bateu o seu topo histórico, o RSI estava quase nos 70, estava quase nos 80, ó, estava em 78. E agora ele está recuando, o preço está recuando para poder respirar um pouco. Eu acredito que antes da gente ter uma alta histórica, o RSI ele vai recuar até aqui na faixa dos 50 para de fato poder explodir de verdade. Eu acredito sim que entre maio e junho o preço ele vai explodir, vai superar os 120, 130 mil dólares por aí. Mas antes disso acontecer, o preço ele vai dar uma recuada aqui até para poder esse RSI ele dar uma respirada aqui na faixa dos 50 para depois o preço romper de verdade. Senhores, era isso que eu queria mostrar sobre a Golden Cross e a Death Cross. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar um like aí. Valeu, até a próxima. Fui!